tipicamente os dados indicam que a pessoa com mobilidade reduzida são 20% da nossa sociedade. Os robôs até trazem uma eficiência económica agora que cada vez mais na Europa os salários têm subido. Será que esse ganho de eficiência económica devia ser taxado, por exemplo, às empresas para compensar o facto de não estar a empregar pessoas? Tão bom é saber quando devemos começar uma empresa, é melhor ainda saber quando é que devemos terminá-la. Claro. E todos os founders deviam saber isso. Mas eu imagino que também seja um problema founders que tenham vivido grande parte da vida a trabalhar na sua própria empresa. Quando por acaso acontece aquela empresa falhar e de repente vêm-se obrigados a irem para um mercado de trabalho normal, digamos, a trabalhar por conta de outra, em que tenham muita dificuldade nesse aspecto. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Founder Tales, o podcast. Não ouviram nada, pois não? Isso é porque estamos a gravar numa das cabines da Off-Acoustic. A Off-Acoustic é o patrocinador deste episódio e eles têm como objetivo criar espaços mais confortáveis para as chamadas. Num mundo cada vez mais remote, isto é bastante importante, principalmente em startups, PMEs e coworkings, em que temos cada vez mais reuniões em modo remoto e, portanto, temos de ter espaço para este tipo de reuniões. A Off-Acoustic disponibiliza um serviço, uma subscrição mensal para terem acesso a estas cabines e, portanto, se quiserem saber mais, vão ao link na descrição. Vamos agora para o episódio. Ok, o nosso convidado de hoje é o Luís de Matos, founder da Follow Inspiration, e é por isso que estamos aqui num sítio diferente a gravar. Podem ver, estamos aqui no armazém fábrica da Follow Inspiration, temos aqui os robôs que eles fazem aqui atrás, portanto é assim um cenário um bocadinho diferente. E eu se calhar começava por te perguntar, Luís, o que é a Follow Inspiration? Olha, antes de mais, obrigado, obviamente, pela oportunidade. A Follow Inspiration é uma startup produtora de robótica a partir de Portugal. Portanto, tudo aquilo que vamos falar a seguir e todo e qualquer equipamento é desenhado e produzido pelas nossas equipas, que depois leva também a nossa tecnologia patenteada, que torna todo e qualquer robô num robô 100% autónomo, sem precisar de infraestrutura adicional para funcionar. Portanto, na prática, somos um produtor de robótica 100% nacional. Mas há quanto tempo é que começou a Follow Inspiration? Olha, a Follow Inspiration legalmente começou em 2012, portanto já depois, ou durante ainda do meu projeto de investigação académica, portanto, na Universidade de Abril Interior, mas começou a operar, se quisermos falar assim mais a sério, em meados de 2013, já para o final, quando tivemos a nossa primeira ronda, e depois de um ponto de vista mais profissional, a partir de 2015, quando entrou Portugal Ventures também no nosso capital, fomos a nossa segunda ronda, e aí sim conseguimos cimentar as equipas técnicas para termos algo mais robusto. Ok, e como é que começou? Falaste aí no teu projeto de investigação, o que é que tu estudaste e depois como é que deu origem à startup? Olha, a Follow é um daqueles exemplos que é possível transferir tecnologia que se começa dentro de uma universidade. Portanto, eu estava a tirar Engenharia Informática na Universidade de Abril Interior e na altura comecei por desenvolver o meu projeto final de curso na criação do nosso primeiro produto, que era um carrinho de compras autónomo para pessoas com mobilidade reduzida. Portanto, surgiu de uma necessidade pessoal e foi aí que motivou todo este desenvolvimento. A partir daí, nós, obviamente, comecei, porque eu sou o único founder, comecei a perceber que efetivamente isto podia ser uma coisa mais empresarial, porque ganhávamos imensos concursos de empreendedorismo na altura, também acompanhamos um bocadinho a bolha do empreendedorismo, portanto o boom do empreendedorismo em Portugal, quando se começou a falar mais, e nós em 2012, por exemplo, ficámos em terceiro lugar a nível mundial no Imagine Cup, que era promovido pela Microsoft, portanto considerada a terceira melhor tecnologia por eles, e isso levou a que houvesse um boost significativo, quer na minha confiança, quer também nas capacidades da tecnologia, porque já nessa altura o objetivo era criar robôs autónomos e criar robôs seguidores. E, portanto, com base nisso, desenrolou-se. Mas nessa altura, então, dos programas de empreendedorismo, ainda eras só tu? Ou aí já tinhas alguém contigo? Maioritariamente sou eu. Okay. Portanto, tinha alguns alunos também que depois acabaram por me ir ajudando, quando se começou a ganhar mais tração, mas maioritariamente eu. Pois. Mas é engraçado, então, tu começaste, o primeiro produto foi o carrinho de compras. Sim. Mas agora, desde esta tarde que passamos aqui e podemos olhar à nossa volta, não vemos nenhum carrinho de compras, não é? Não veio nenhum carrinho de compras, portanto, ou seja, esse nosso primeiro produto serviu como proof of concept, se viermos falar assim, da tecnologia. Okay. Tivemos algumas implementações com ele,
mas rapidamente percebemos que não era o nosso mercado. E, portanto, em 2016, 2017 tivemos que fazer um shift, claramente, da empresa e perceber o que é que tínhamos. Se tínhamos uma empresa monoproduto ou se tínhamos uma empresa com uma tecnologia que podíamos diversificar. E percebemos que tínhamos uma tecnologia. Portanto, estávamos a receber as primeiras concessões de patentes e começámos a ter também alguns pedidos da indústria e fora do nosso âmbito de retalho, na altura, para produzir outros equipamentos. E, portanto, com mais a nossa experiência, foi aí que depois começámos a desenrolar outros equipamentos. Hoje em dia trabalhamos 100% para a indústria. Pois, Ou melhor, 99% para a indústria. O que é o 1% que falta? 1% são projetos que nós ainda vamos fazendo, como para o Grupo Naveiro, para a Delta Cafés, em que desenvolvemos robôs com máquinas de café integradas, por exemplo, robôs autónomos. Para a Sonai também, que estamos a desenvolver um robô que serve de concierge. Portanto, são robôs mais sociais. Okay? Eu divido aqui a nossa operação em robôs industriais e robôs sociais. Os robôs sociais são aqueles que interagem diretamente com pessoas. São robôs que esteticamente são mais bonitos, mais pequenos, em que a função deles é interagir com o público final, numa loja, o que seja. Os robôs industriais são robôs mais duros, digamos assim, de transporte, acima de tudo, de equipamento. Normalmente para em contexto fabril, não é? Portanto, para dentro da fábrica. 100% em contexto fabril, quase sempre. Eu tenho algumas questões aí, mas antes disso eu queria perguntar-te o que é que fazia o tal primeiro carrinho de compras, ou seja, quais é que eram as funcionalidades que problema é que ele resolvia, não é? Para as pessoas de mobilidade reduzida, e o que é que fazia para resolver esses problemas? Olha, esse carrinho de compras era, na prática, portanto, como eu estou em cadeira de rodas, era impossível para mim empurrar um carrinho de compras ao mesmo tempo que a minha cadeira de rodas. E, portanto, o conceito era esse, era dar liberdade às pessoas, independentemente da sua capacidade física, de transportar as suas compras dentro de uma loja de forma autónoma e independente, sem precisar de pedir ajuda ou o que quer que seja. E, portanto, o carrinho de compras, neste caso o WeGo, aquilo que ele fazia era reconhecer a pessoa em menos de 3 segundos, reconhecimento de imagem puro e duro, e a partir desse momento a pessoa podia seguir as suas compras, tirava o produto da prateleira, que o robô estava sempre atrás dele, portanto o WeGo estava sempre atrás dele, da pessoa, e a pessoa só tinha que colocar dentro do cesto que estava na zona central. Portanto, a pessoa colocava o saco que utilizava e ia fazendo as compras de forma natural, sem ter que estar preocupada se o carrinho ficou perdido no corredor ou se tem que fazer esforço físico para puxar. Portanto, era esse o conceito. A tecnologia aqui não é tanto o hardware, de certa forma, é a tecnologia de seguimento. Fazer reconhecimento de uma pessoa em menos de 3 segundos era brutal, a pessoa não tem nada com ela, portanto a pessoa eu reconheço a pessoa, nossa tecnologia reconhece a pessoa de frente, mas depois vai segui-la sempre por trás. E portanto, com as variedíssimas mudanças de luminosidade, pessoas a cruzarem-se pela frente, crianças a tentar roubar o robô, que isso acontecia, nós tivemos que desenvolver algoritmos preparados para isso e para dar um nível de robustez e de segurança para que ele não fuja, de certa forma, não é? Da pessoa. E conseguiu-se. Tivemos graus de identificação muito próximos acima dos 90%. E atualmente esse tipo de robôs existem em alguma loja? Porque eu não me lembro de ver isso. Não, em Portugal não há nenhum neste momento implementado. Em França há, na Alemanha também há, mas foram muito poucas unidades. E porquê que não? Porque é um nicho de mercado. Quando estamos a falar num nicho de mercado, a pessoa com mobilidade reduzida, primeiro, isto foi em meados de 2014, 2015. Okay? Falar-se em robôs móveis nessa altura, ainda mais para o retalho e de interação com o utilizador final, era muito novo. Okay? E, portanto, nós estávamos efetivamente muito à frente, se calhar, daquilo que era possível do ponto de vista de mercado. E era uma disrupção total. Okay? E quando falamos num nicho tão apertado como uma pessoa com mobilidade reduzida, o custo da tecnologia foi um entrave. E, portanto, nós tivemos que shiftar logo para conseguir que a empresa continuasse. Pois, claro, se cá para vocês, na altura foi de certeza que tinham que fazer mais sentido e porque vocês até estavam mais à frente do mercado em 2015, mais ou menos disseste tu. Mas, entretanto, já passaram quase 10 anos. Existe algum, não diria competidor, porque, entretanto, vocês largaram esse ramo, mas existe alguma empresa que tu conheças a fazer? Não conheço. Surgiu agora recentemente, curiosamente, uma na Espanha, mas lá está, obriga a que a pessoa tenha alguma coisa com ela e não sei se está a ter sucesso comercial. Portanto, tem essa limitação. Mas mais do que... Alguma coisa, tipo um identificador? Tem um identificador, sim. É um token. Deve ser por RFID, uma coisa qualquer. E nós na altura estudamos isso também e abolimos completamente essa questão, porque não é cómodo, perde-se, parte-se, não dá. E ao mesmo tempo estás a dizer que pessoas com mobilidade reduzida é um nicho. Eu por acaso não faço ideia de números, mas não me parece que seja um nicho assim tão grande. Se caso considerar, ou melhor, que seja uma parte tão pequena da população, não é? Se considerarmos pessoas de cadeiras de rodas, se calhar, repara, só, mas... São pessoa com mobilidade reduzida, estamos a falar de idosos. Pois é isso.
pessoas com carrinho de bebê, pessoas com algum género de deficiência, seja ela temporária ou definitiva, e, portanto, tipicamente os dados indicam que são 20% da nossa sociedade. Okay? Portanto, é um nicho pequeno, mas grande. Claro, é muita gente, pouco nicho. Aqui estamos a falar, acima de tudo, do custo da tecnologia, okay? Neste momento pode ter decrescido, mas não decresceu assim tanto para ser comparada, porque é o que os retalhistas fazem, comparam, mesmo em 2024 ainda é mesmo em 2024 inviável. comparam o teu equipamento com um carrinho de compras convencional. Claro. Sim, um carrinho de compras custa 200, nada. 300 euros, não é? Claro. Portanto, não é possível comparar. Pois. Onde é que eu acho que isto vai efetivamente começar a ser implementado? Quando a taxonomia social que vem da União Europeia, agora estamos a receber uma nova taxonomia ambiental, mas a parte social também vem. E não é só pela questão laboral, também vem para o acesso das pessoas e a oportunidade da pessoa poder fazer compras no limite, quando quer, como quer, e estarem as lojas preparadas para tal. Okay? Portanto, as lojas hoje em dia estão preparadas do ponto de vista das acessibilidades, cadeiras de rodas poderem entrar de forma cómoda, etc., estacionamento, mas não está preparada, por isso simplesmente, para a pessoa fazer compras lá dentro. Se vocês imaginarem o terceiro nível de compras numa prateleira, eu não chego lá. Claro. Okay? Portanto, há um conjunto de regras que vão ser impostas a muito curto prazo pela União Europeia, maioritariamente para conseguir. E é aí que provavelmente os nossos equipamentos, nessa área em específica, vão ter uma palavra a dizer. Ou seja, a grande inovação aqui da Follow, até na altura, agora não sei, mas na altura até era mais a parte de software do que propriamente o hardware. Ainda hoje, mesmo nos robôs industriais, é o software e não o hardware. Os robôs, que tipos de robôs industriais é que vocês constroem aqui? Olha, nós temos dois tipos. Okay? Temos os empilhadores, que toda a gente conhece, portanto empilhadores 100% autónomos, e depois temos robôs de plataforma, que vão desde os 100 kg até aos 1500 kg de transporte, capacidade de peso. Os empilhadores vão dos 1000 até às 3 toneladas, capacidade de peso. Portanto, nós desde bancadas até paletes conseguimos transportar, independentemente do cenário. Ok, e eles são usados maioritariamente em armazéns, em centros indústria, logísticos? Acima de tudo. Centros logísticos, mas indústria que precisa, tem muita cadência e que tem uma pessoa, ou melhor, tem pessoas constantemente a conduzir empilhadores. Portanto, isso não é compatível hoje em dia com a realidade. E em termos de eficiência, os robôs conseguem ser tão eficientes como uma pessoa que está a conduzir uma empilhadora? Olha, não, é uma excelente questão. Podem não ser mais eficientes do ponto de vista da rapidez, porque cumprem as normas de segurança. Pois. É essa a premissa. Okay? São mais eficientes se nós pensarmos nos vários turnos. O mesmo equipamento pode fazer vários turnos, sempre com a mesma performance. Não tem humor, portanto não tem estados de alma. Okay? E isto faz com que o robô trabalhe exatamente da mesma maneira, sejam 8 da manhã ou sejam 10 da noite. Portanto, aí sim tem um ganho de produtividade muito acrescido. Mas se pensares do ponto de vista da segurança, uma pessoa, vou-te dar um exemplo, uma pessoa que faça picking, okay, que anda constantemente com... Só para esclarecer, porque pode haver pessoas que nos ouvem que não sabem que picking é ir pegar coisas. Cada prateleira e pegarem coisas, ou de paletes, ou seja, é pegarem não coisas tem que e pôr pegarem noutro coisas, é pegarem coisas de um sítio e levar para outro. Okay? Mas se quiseres levar para a área do retalho, uma pessoa que faça picking das nossas compras online, por exemplo, que é um bom exemplo, pega numa bancada que leva tipicamente 3 caixas. Okay? Que são tipicamente as compras de 3 pessoas, ou as compras de uma pessoa que ocupa as 3 caixas. Okay? Faz em média, num turno, cerca de 30 a 40 km por dia, se for preciso. Agora imagina o que é isso, a puxar um carrinho que pode chegar aos 20, 30 kg, constantemente. É esgotante do ponto de vista físico. Em Portugal ainda não é proibido, mas brevemente e em muitos sítios vai ser proibido, ou já é proibido fazer isto, porque provoca lesões gravíssimas a médio e longo prazo às pessoas. Okay? E não há pessoas que o queiram fazer, precisamente por causa disso. Portanto, a partir do momento que tu tens uma tarefa que precisa ser realizada, vais recorrer à robótica. Portanto, e é aí que está a haver, efetivamente, o grande boom da robótica agora. Porque o nível salarial tem subido tanto, e bem, que o retorno que a robótica traz, para além da técnica, o retorno financeiro é gigante hoje em dia. Ok. Isso era uma das questões que eu tinha pensado, que era, agora até se fala muito em inteligência artificial, vai-nos roubar os trabalhos, etc. Mas há uns anos, se calhar, o que estava mais em voga, nesta mesma perspectiva de roubar trabalhos, até eram os robôs e esta parte da robótica. Tu vês isto desta maneira? Vês que os robôs roubam trabalho às pessoas? Não, e temos estudos variedíssimos que indicam que é precisamente o contrário. Cria trabalho. Porque os robôs só fazem aquilo que é standard.
Okay? Mesmo com a inteligência artificial e que eles tenham a capacidade de aprender e de ir um bocadinho mais adiante, okay? Os robôs vão sempre fazer aquilo que as pessoas não querem fazer. Ponto. Okay? Ou aquilo que é custoso do ponto de vista físico fazer e que não é possível fazer de outra forma. Portanto, e nós, se olharmos para uma nação como a japonesa, os indicadores que eles têm são brutalíssimos. Sim. Okay? Portanto, é só a nação mais robotizada e tem indicadores económicos e financeiros estupendos, não é? Certo. China, indicadores estupendos. Portanto, independentemente de... até porque se fala muito na China, que é com base no trabalho humano, isto tem vindo a crescer radicalmente. Sim, Okay? eu li uma notícia ontem, e até calhou bem, que o Japão, como estava com uma falta de mão de obra gigantesca, que agora acho que estão a investir bastante, Claro. ainda mais em robôs, porque há falta de mão de obra, principalmente em construção, indústria, etc. Toda a indústria europeia, neste momento, está em default. Pois. Toda. Não há um único país na Europa, país com indústria, produtor, portanto, indústria produtiva, que não esteja em default de pessoas. E isso é o exemplo. Certo. Claro, e nestes mercados, ainda por cima, em que não há contacto com o cliente direto, ou pelo menos nesses trabalhos, eu não vejo razão para não ser assim, não é? Porque se fosse, se calhar, um café, uma coisa qualquer, em que até há trabalhos repetitivos, mas ainda há essa componente de contacto com o cliente. Na parte de fabril não há tanto, não é? Portanto, não há. Portanto, no espaço fabril quer-se é produzir rápido, bem e barato. Pois. Portanto, são as três premissas, tipicamente. Portanto, e o bem, o rápido, o barato até podia ser em tempos com as pessoas, mas hoje em dia deixa de ser. claro. Portanto, e o rápido também tem as suas limitações físicas, não é? Portanto, do ponto de vista da pessoa e das equipas. Por isso a robótica não. A robótica faz sempre da mesma maneira. Não sei que tenha alguma avaria, que é resolvido, mas tem sempre da mesma maneira. Mas voltando à tecnologia, principalmente nestes robôs industriais, portanto, os empilhadores, e depois os outros, como é que lhes chamaste? Os robôs de plataforma. Robôs de plataforma. Sim. Que tecnologia é que estes robôs têm para conseguirem fazer este tipo de tarefas? Olha, tem aquilo que nós chamamos de navegação autónoma natural. Okay. Portanto, nós utilizamos sensorização, que tipicamente é utilizada nos carros autónomos, portanto, e visão computacional, para reconhecer o espaço onde estamos. E com isto, os meus robôs sabem sempre onde estão. Okay. Independentemente do layout da fábrica, sabem sempre onde estão. E com isto conseguem navegar de forma autónoma, por si só, em segurança. Porque a sensorização que nós utilizamos é a sensorização de segurança certificada e, portanto, isso dá-nos a confiança. Muitas vezes estes robôs atuam em ambientes em que também existem pessoas a completamente. atuar. São robôs altamente colaborativos. Okay. Podem estar pessoas, podem estar outros stakers, empilhadores, sem problema nenhum. Outros robôs trabalham todos de forma colaborativa, portanto, sem qualquer problema. Ok. E depois, eles precisam de algum tipo de indicador para, ou seja, por exemplo, aquelas guias ou aquelas fitacolas no chão, etc. Essa é a nossa disrupção, ou seja, nós retiramos a necessidade disso. Portanto, estes são os típicos AGVs. Exato. Portanto, os Automated Guided Vehicles. Nós temos AMRs, Autonomous Mobile Robots. Portanto, não utilizamos fitas magnéticas, nem beacons, nem triangulação wireless. Portanto, é só com base em visão. É navegação autónoma pura. E qual é que é o risco de ter essa navegação puramente com base em visão? Ou seja, existe alguma... Eu diria... O resultado é bastante... O resultado, digo, a accuracy da classificação dos espaços é alto o suficiente para eles completamente. Nós conseguimos chegar a precisões de 5 mm. Okay. Portanto, não é uma questão. Com sensores que vêm a 20 metros. Certo. Portanto, não temos essa problemática. São muito mais eficientes e muito mais seguros do que qualquer robô que segue uma linha. Sem dúvida alguma. Porque a sensorização assim nos permite. Portanto, estás a falar num equipamento que numa fita magnética não se desvia dos obstáculos. Quando o vê. Nem sempre o vê. Um AMR, como nós temos, vê sempre os obstáculos e desvia-se deles. Já antes de estar lá a chegar. Portanto, adequa a sua trajetória de acordo com aquilo que está a ver à sua volta, 360. Ok. Eu costumo sempre dizer que nós evitamos sempre que os nossos robôs colidam com o que quer que seja. O contrário, não conseguimos evitar. Mas, se houver algo que vai colidir com o nosso, sabemos que o nosso vai estar parado. Portanto, não vai provocar esse embate e que vai tentar ao máximo desviar-se dele. Certo. Mas então, voltando àquele tema de os robôs até trazem uma eficiência económica agora que cada vez mais na Europa os salários têm subido, principalmente para este tipo de trabalhos em que há pouca mão de obra, será que esse ganho de eficiência económica devia ser taxado, por exemplo, às empresas para compensar o facto de não estar a empregar pessoas? Não, porque repara, as empresas continuam a empregar pessoas.
Certo. Só fazem coisas diferentes. É tão simples quanto isso. Portanto, ou seja, não há essa questão. Acho que fala-se muito nessa questão de taxar a robótica por causa da segurança social. Todo e qualquer país que estiver dependente da robótica para a sobrevivência da sua, se quisermos, segurança social, está falido. É um pensamento retrógrado, completamente. Portugal é um exemplo disso. Fala-se muito nessa questão. Portanto, tem que se reinventar. Tem que se reinventar a questão. Não é por aí, porque as pessoas continuam empregadas. Percebes? Portanto, o problema de falta de sustentabilidade da segurança social não é as pessoas em si, ok? Temos outros problemas graves, sim. Okay? Não é por aí, mas é precisamente o contrário, porque as pessoas continuam a trabalhar, só fazem coisas diferentes e, portanto, as empresas têm que promover esse acontecimento e está a acontecer, portanto, repara, nós em Portugal temos 6% de desemprego. Sim. Portanto, tens trabalho quase pleno, quase. Este 6% não é nada. Okay? Obviamente, agora em campanha política é um fator de troca de argumentos. Mas não é. Porque se formos ver quem são estes 6%, se calhar são pessoas que estão doentes, não conseguem mesmo trabalhar, ou não querem mesmo trabalhar. Claro. temos que ter a consciência nunca vai disso. chegar a 0%. Nunca vai chegar. Claro. Mesmo ainda hoje estava a ver uma notícia de alguém que prometeu 5%. Taxa de desemprego, redução de 1%. Isso é significativo. Que impacto é que isso tem? Eu gostava que mostrasse isso, não tem impacto nenhum. Claro. Okay? Portanto, não é por aí. E em termos agora voltando aos robôs sociais, ou seja, esses robôs já não precisam de ter, ou melhor, hão de ter uma tecnologia parecida, mas aplicada a outros casos, não é? Sim. Se calhar reconhecer mais humanos em vez de prateleiras ou armazéns, chão de fábrica, etc. Porquê que, e a minha pergunta até vai mais nesse sentido, é porquê que ainda não há, tal como agora com o OpenAI, a inteligência artificial ficou quase uma commodity, ou seja, inteligência artificial ultra avançada, é relativamente barata de chegar às pessoas e quase toda a gente usa aquilo no dia-a-dia. Porque que a robótica, que se calhar até é uma coisa que já se fala há mais tempo, mais ou menos, porque que ainda não chegou massivamente ao consumidor final? Podem ser variedíssimas razões, ok? Porque não é necessária. Essa para mim é logo das mais importantes. E eu sou um apologista de que a robótica, mas acima de tudo a tecnologia, independentemente do que seja, acima de tudo tem que ter um propósito. Okay? Tem que ter um use case. Não vale a pena nós inventarmos ou andarmos a perder tempo com coisas que não são relevantes para a pessoa. No final do dia, a pessoa tem que estar no centro da questão. Okay? Se a tecnologia não lhe for útil, seja no seu trabalho, na sua vida pessoal, não vale a pena. Okay? Portanto, essa é logo a primeira questão. A segunda, custo. Acima de tudo, a tecnologia em si, a evolução. Repara, tu agora começas a ter este género de equipamentos porque começaram a surgir sensores que permitem isto. A indústria automóvel trouxe muito isso. As consolas de jogos trouxeram muito isto. Okay? Câmaras que reconhecem movimentos em 2D, em 3D. Portanto, esta abertura, digamos assim, de utilizar tecnologia para fazer reconhecimento de forma muito fácil. Compras uma câmara com 150 euros, se tu quiseres. Estupidamente barato hoje em dia, não é? Portanto, o custo da tecnologia tem vindo a crescer e, portanto, cada vez mais temos robôs. Só que depois tu ainda tens aqui a terceira questão, que é a opinião pública, que inibe muito a robótica. Tu tens constantemente, fizeste-me há bocadinho a pergunta de os robôs tiram trabalho. Certo. Okay? Mas, agora pensa isto numa escala como a nossa comunicação social gosta de promover, que é os robôs não tiram o seu trabalho, tiram-nos a nossa vida. Certo. Okay? Tu estás a escalar a esse ponto agora com a IA e a robótica já esteve lá, já passou por esse processo. Okay? E vai continuar sempre nesse ponto. Portanto, a opinião pública é muito importante para a adoção da tecnologia. Ok. E se calhar também é mais visível ver um robô efetivamente a trabalhar numa fábrica. Claro. Choca mais do que o chat GPT, que ainda dá para imaginar que é uma pessoa, não é? Exato. Sim. E portanto isso tem impacto na cadeia produtiva, tem impacto em quem desenvolve. Portanto, que as empresas que investem neste género de desenvolvimento depois têm que pensar, ok, eu não vou investir o meu dinheiro em algo que eu sei que depois não vai ter receptividade, não é? Portanto, temos que, se tem propósito e tudo, ok, então vamos investir. Se não tiver propósito, não for útil e a opinião pública estiver altamente contra isto, não vale a pena. Certo. É uma batalha que nunca se vai ganhar. Quais é que tu achas que vão ser os principais use cases para o que seria uma adoção massiva de robôs em casa? Na parte social? Sim. Repara, tu já tens uma adoção massiva, por exemplo, robótica. Robôs aspiradores.
Por exemplo. Bimbis. Sim. Houve outro que eu também me lembrei quando estávamos claro. a preparar, era estes drones comerciais, também já têm muita tecnologia. Claro, é para fins lúdicos, mas não importa. Okay? Portanto, já tens uma adoção massificada em muitos casos. Okay? Portanto, lá está. Mais uma vez, é tudo aquilo que vier promover a nossa qualidade de vida, okay? Ou a nossa segurança, inevitavelmente é adotado. Portanto, eu acho que o próximo boom, nesta parte da robótica social, se quiseres, é claramente o cuidado da pessoa. O cuidado mesmo. Portanto, eu acho que isso vai ter um boom nos próximos anos bastante engraçado. Ou seja, robôs para fazer as tarefas, para cuidarem de uma pessoa acamada, para fazerem tarefas em casa, para auxiliarem as pessoas, a não estarem tão isoladas, por exemplo. Eu acho que aí vai haver um grande boom nos próximos tempos. E achas que o facto de agora termos acesso a esta inteligência artificial vai ajudar muito? Vai desbloquear alguns desses casos? Eu acho que pode desbloquear porque tornou a coisa mais simplificada. Portanto, uma pessoa hoje vai ao OpenAI e tem um SDK deles e consegue programar com aquilo. Portanto, isso ajuda, naturalmente, a promover essas tecnologias. Vocês já têm aqui alguma coisa que use OpenAI? Mas é interno. Ok. Mas e não podes revelar? Ou? Não posso. Okay. Não posso. Ok, engraçado. Vocês têm robôs internos? Aqui, ou seja, robôs que ajudam a produção não dos temos vossos ainda. robôs? Vamos ter em breve, mas ainda não temos. Era engraçado, não é? Em casa de Ferreiros, espeto de pau, exatamente. Mas olha que isso é uma excelente questão. Portanto, eu há uns anos atrás visitei uma daquelas que era uma das maiores entidades produtoras de robótica móvel, mas que seguiam acima de tudo fitas magnéticas. Eles também não tinham. Portanto, é engraçado ver. Okay. Nós vendemos aos outros e depois não temos nós. Claro. Estás a falar de produções ainda com cadências baixas. Sim. Essa entidade vendia, se calhar, se conseguisse vender 1000 robôs por ano, eram muito. Ok. Vocês quantos é que produzem aqui? Nós ainda estamos numa escala muito abaixo. Portanto, nós aqui temos capacidade de assemblagem, porque nós não produzimos aqui. Nós assemblamos aqui. Produzimos com todas as metalomecânicas aqui à nossa volta, equipamentos, depois recebemos a sensorização e montamos aqui. Okay. E às vezes até esta montagem é feita fora, para não termos aqui muito espaço. Claro. Porque não temos, mas conseguimos perfeitamente, já tivemos aqui, ainda quando nós nos mudamos para aqui, tínhamos quase 10 robôs a serem montados aqui. Ok, então, e já a fazer a pergunta de uma forma diferente. Então, quantos robôs é que vocês têm neste momento espalhados pelo mundo? Não sei dar o número, ok? Porque ou seja, nós temos maioritariamente em Portugal. Claro. Okay? Se formos, se calhar, juntar todos, devemos ter, se calhar, uns 30 robôs. Ok. Portanto, dá uma escala muito reduzida, naturalmente. Okay? E esta parte industrial surgiu em força em final de 2019. Ok. E depois veio Covid. Então, 2020, portanto. Eu estou a supor que de 2015 a 2019... Fizemos robôs à medida. Ok. Customizados. Portanto, os clientes vinham, olha, eu quero um robô com estas características. E nós fazíamos. Ok. Portanto, fizemos 1001 coisas. Quando surgiram os primeiros robôs da Delta, foi quando surgiram... É este aqui. Está para ver na câmara, mas é este aqui. Epá, eu espero que isto saia muito depois, porque esse robô ainda não foi entregue. mas já saiu uma versão pública, portanto. As primeiras versões desse equipamento. Okay? Não é este em específico, este teve um refresh do ponto de vista de design, mas as suas primeiras versões desse. Robôs aspiradores de folhas urbanos, para a Câmara Municipal de Matosinhos, por exemplo. Okay. Robôs concierge, portanto, para EZP, etc. Portanto, mas tudo sempre numa lógica de piloto, ou seja, não foram produções massivas. Claro. É tudo cenários de quero testar isto, quero ver até onde é que isto pode ir. Portanto, vamos construir um robô, vamos fazê-lo, eu fico com ele, naturalmente, mas vamos testar isto. Portanto, é muito nessa ótica. Foi muito nessa ótica. Quanto tempo é que, e quanto, se conseguires dar assim uma estimativa, é que fica um robô desse género? Quanto tempo demora a produzir? Sim. Depende muito de caso para caso. Hoje em dia, o timing anda nos 6 meses. Ok. Se for assim, hoje em dia, mas nós já conseguimos... Ou seja, se for feito por encomenda. Sim, mesmo os outros que são mais standards, hoje em dia demoramos porque a supply chain, a cadeia de abastecimento está o caos. Certo. Ainda, portanto, ainda está muito difícil. Antigamente nós demorávamos 3 meses. Subiu quase para o dobro. Claro. E sabendo o que sabes agora, terias mudado alguma coisa nesse período em que faziam projetos à medida, quase? Se calhar tinha logo ido para a indústria nessa altura, ok? Mas esse foi um pensamento, nós fomos logo para a indústria nessa altura, mas foi um pensamento que nós tivemos. Se calhar não mudava nada, porque a indústria,
Agora nós estamos a ter uma grande receptividade. Porquê? Porque temos know-how, temos a nossa tecnologia maturada, temos credibilidade, efetivamente, e portanto, e isso constrói-se. E só se constrói com estes anos todos e com isto tudo, ok? Então, portanto, só para esclarecer, o que vocês fazem agora é vocês têm uma, duas, várias linhas de robôs, não é? Portanto, têm os vossos robôs e depois comercializam esses robôs a clientes, é isso, não é? São esses robôs a clientes, com a nossa tecnologia, sim. Ok. E quem são os vossos clientes neste momento? Indústria, tipicamente Volkswagen, Auto Europa neste caso, Continental, Antenas, portanto, Vila Real, Cork Supply, Yazaki, Sonai, um grande cliente neste momento, para a parte dos armazéns. Ou seja, grande parte dos vossos clientes até são 100% nacionais. Ok. Mas estão a fazer esforços para... Estamos a abrir o mercado espanhol também. Agora, portanto, nós, quando o Covid veio, nós fechamos, por todas as razões, naturalmente, não é? Portanto, para o mercado, focamos no mercado nacional e estamos a colher um bocadinho os frutos disso hoje em dia, de certa forma, mas estamos a abrir desde meio do ano passado, que estamos a abrir o mercado espanhol. País Basco, acima de tudo, zona de Valência também, mas o mercado espanhol como um todo. E quais é que são os maiores limites à escalabilidade agora, então? Olha, custos de produção. Os custos da cadeia de abastecimento são muito altos, os tempos são muito altos. Okay? Portanto, tivemos que esta guerra, se quisermos falar assim, também não vem ajudar, de certa forma, mas esta questão dos chips influencia muito, porque a sensorização tudo utiliza e, portanto, eles tiveram que se adaptar à falta de componente. E ainda hoje não têm muitos dos produtos que tinham antigamente, porque tiveram que acumular e não há produção. Portanto, hoje em dia, a maior barreira é tempo de produção e custo associado. Ok. Mas, em termos de processo, não há nada que possa ser melhorado internamente? Por exemplo, fazer a parte em vez de fazerem só a assemblagem, fazerem também... Estamos a falar de investimentos muito altos. E estamos sempre dependentes da parte da sensorização externa. Nós não fazemos sensores, é impossível fazer tudo de um robô. Claro. Okay? Nem era economicamente viável. Portanto, a sensorização que vem de fora está sempre comprometida. Claro. Mesmo que nós tivéssemos uma metalomecânica interna, não é? Também não é compatível. Quantos é que vocês são, por curiosidade? Nós somos quase 20. Ok. E a maior parte das pessoas trabalham... Maioritariamente engenharia. Sim, maioritariamente engenharia. Okay. Começamos agora a aumentar a outra componente, marketing, vendas, financeira, mas maioritariamente são pessoas de engenharia. Equipa mais eu tenho aqui eu queria dispor uma situação que eu acho que é relativamente comum com founders, ou tem potencial para ser comum, e acho que no teu caso é mais óbvio do que a maior parte das pessoas. Que é, começaste com um problema que te era muito pessoal, e aqui estamos a falar se calhar da parte dos carrinhos de supermercado, e, entretanto, à medida que foram escalando e foram pivotando, se calhar vais perdendo a ligação mais pessoal com esse problema. Isso desmotiva de alguma forma? Não, de todo. Muito pelo contrário. O meu propósito era, acima de tudo, ter uma empresa sustentável a partir de Portugal, ter um produtor de robótica a partir de Portugal. Okay? E estamos a consegui-lo. Portanto, esse era o principal premissa. Seja um carrinho de compras que me podia ser útil a mim no meu dia-a-dia, ou um robô que me possa fazer o meu trabalho dentro da indústria, estou completamente pacífico em relação a isso. Okay. Até porque o meu compromisso para com os meus investidores é esse, tem que ser esse. Claro. Okay? E para com as pessoas que trabalham aqui, de certa forma, não é? Portanto, temos sempre estas duas dimensões. Eu gosto de ter estas duas dimensões. As pessoas que estão comigo, sejam elas colaboradores, sejam elas investidoras. Okay? Portanto, tenho o meu compromisso sempre a 100%. Não tenho esses problemas de desmotivação, muito pelo contrário. E eu adoro a indústria. Claro, pois, percebo. Engraçada essa pergunta. Não tinha pensado. Não estava nas notas, foi agora. Lembrei-me agora. Sim. Pois, mas realmente tens alguma visão assim a muito longo prazo de, se puderes, voltar a fazer cada vez mais robôs sociais e até, como tu falaste, robôs de... Eu quero que a Follow seja uma referência no nível da robótica. Okay? Sejam elas industriais, sejam elas sociais. E sim, vai haver um momento em que provavelmente eles vão voltar em força. Okay? E quando nós acharmos que esse é o momento, cá estaremos. Vou-te dar outro exemplo. Saúde. É uma área que eu adoro. Okay? Não temos sequer capacidade para desenvolvimento. Okay? Nem é o nosso segmento. Mas eu sei que um dia vamos estar a desenvolver algo para a saúde. Ok. E nunca tentaram? Nunca tentamos sequer. Nunca surgiu nada que... Não. Temos muitos desafios. A robótica é um mundo. Quando nós falamos na indústria, tu tens variadíssima indústria. Okay? E, portanto, eu acho que a seu tempo ela surgirá
E quando surgir tem que ser algo que lá está, que faça sentido também para nós. Sim, estou a perceber. Tu falaste em investidores, nós vimos, e tu falaste também na Portugal Ventures, portanto, eles são vossos investidores, e falaste num investimento que tiveram antes. Sim. Mas do que nós vimos, todos eles eram valores relativamente pequenos, face às rondas que se vão ouvindo agora. É engraçado, porque uma empresa de robótica, o que, pelo menos assim, a impressão que dá é que tem custos gigantes em material e em R&D, etc. Como é que vocês conseguiram chegar a um ponto em que não precisavam de investimento para se manterem sustentáveis e continuarem a operar? Sim, olha, bom, nem toda a informação que há pública sobre nós é verdadeira. Claro. É porque as rondas não foram, os valores não foram revelados, embora possam ser consultados de certa forma, não é? Portanto, Portugal Ventures é uma entidade pública, portanto, mas não foram revelados. Mas nós, para além dos investidores, temos um foco muito grande em pagar este ID com fundos comunitários. Portanto, temos muitos fundos comunitários. Ok. Portanto, o dinheiro dos nossos clientes nos pagam, juntamente com os investidores, alicerçando sobre uma ótica de fundos comunitários, conseguimos ter a sustentabilidade que hoje temos. Ok. E foi complicado. Quando é que aconteceram essas rondas? Só para situarmos mais ou menos, ou seja, tu começaste a trabalhar nisto. Nós tivemos o nosso primeiro fundo comunitário em 2012, logo na constituição da empresa, conseguimos logo ter um. Temos o nosso investidor para jogar com esse fundo comunitário em 2013 e depois em 2015, em Portugal Ventures. Ok. Esses fundos comunitários tendencialmente têm valores relativamente baixos, não é? Não depende do que sejam valores baixos para ti. Nós temos fundos comunitários de 2 milhões de euros. Pois não é baixo. Se for preciso, portanto, tu consegues ir a um AIC Accelerator à Europa e vais buscar no mínimo 2 milhões e mais, se quiseres. Nós não temos nenhum. Atenção, sim. Mas em Portugal tens projetos que podem andar num milhão de euros. Sim, ok. Estava a pensar numa escala completamente diferente. Não. Estás muito focado nos vouchers, pois. 30 mil, 40 mil. Isso são importantes quando se começa. Uma empresa de robótica, isso é incompatível. Claro, pois. Não serve para nada. Portanto, 30 mil pagamos nós por mês e não chega de salários. Sim. Pois. Portanto, consumimos no mês, porque isso é uma realidade completamente diferente. Claro, pois, por isso é que daí vira a minha questão. Mas então vocês, o objetivo foi logo desde o início gerar receita. Receita, claro. Ou seja, não esperaram, não tiveram um processo em que estiveram a fazer desenvolvimento sem receber nada até chegarem a um ponto em que começaram a vender. Nunca tivemos oportunidade disso. Eu sei que a grande maioria das empresas nasce assim, nós nunca tivemos essa Mas não tiveram oportunidade ou foi decisão tua? 50-50, diria. Portanto, nunca se proporcionou. Repara, nós em 2012 até museus fazíamos. Portanto, coisas interativas, fazíamos design multimédia interativo. Certo. Portanto, só para ganhar dinheiro, claro. para conseguir pagar todo o custo de desenvolvimento. Qual foi assim a coisa mais, vou dizer estapafúrdia, mas no sentido mais diferente do que vocês fazem agora, que fizeram na altura? Claramente essa questão dos museus, de interações, foi uma coisa completamente ao lado. Hoje em dia, olhando para isso, se voltava a fazer, claro, para ganhar dinheiro fazemos, naturalmente. Não é? Portanto, olha, durante o Covid, apoiamos muito o SEI a fazer os ventiladores, por exemplo. Pois. Okay, faz sentido. São casos, quando nós nos sentimos que faz sentido, fazemos, não há problema. Hoje em dia já não fazemos, naturalmente, não é? Dificilmente aceitamos. Só em casos extraordinários é que aceitamos, mesmo robôs, só aceitamos fazer quando faz sentido para nós. Okay? E para o nosso trajeto. É um desfoque muito grande. Completamente. E nós já sofremos este desfoque. Portanto, onde nós focamos, por isso é que eu disse que há várias realidades na empresa. A partir de 2015, quando a Portugal Ventures entrou, permitiu-nos focar. E aí sim tivemos a oportunidade de desenvolver mais do que estar preocupados em vender. Okay? Embora já houvesse sempre a pressão de vender, naturalmente. Não é? Claro. Mas aí, se calhar, foi um momento em que podemos desenvolver. Agora, em 2020, quando veio o Covid, também tivemos essa possibilidade. Okay? Houve reforço de capital por parte do investidor para nos permitir desenvolver toda a linha de produto industrial. Tu tens noção, até ao momento, portanto, ou melhor, até ao final de 2022, sim, até ao final de 2022 nós desenvolvemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 robôs. 7 equipamentos diferentes. 7 com o mesmo linhas dentro das duas linhas de empilhadores e de robôs de plataforma, nós desenvolvemos 7. 7 produtos. 7 produtos. Okay? E 2 deles, os da Auto Europa e da Volkswagen, estamos a falar de robôs com braços robóticos, que fazem picking.
coisas de forma autónoma. Mas cada um deles tem mais, ou pode ter mais do que um indivíduo, digamos. Tem, claro. Pois. Como assim, mais que um Tipo, indivíduo? tem um produto que é o da Delta, mas tem... É uma 30 família, isto é amostras. uma família. Certo, Repara, um robô que certo. transporte 100 kg Ok. é diferente de um robô que transporte Claro. 150 e 500. E, portanto, são estas gamas que nós temos que Sim. produzir. Não, mas eu estava a dizer, dentro de cada gama, por exemplo, este robô que estamos a ver Um aqui, empilhador, teres 5 iguais àquele. Não falamos de robôs iguais, falamos de robôs sempre Sempre distintos. diferentes, ok. Ok. Portanto, os primeiros nós temos sempre que fazer para testar, e para validar, para certificar. Depois aí sim, tu massivamente podes vender, Pois. de certa forma, não é? Estamos nessa fase agora. Ok. Sim. Tu disseste que no Covid fecharam. Sim. Mas até me é mais óbvio que no Covid as empresas procurem mais. Não, estavam preocupadas com outras coisas. Nós Pois. tivemos, eu lembro-me perfeitamente disto, tínhamos quase a adjudicação de um grande projeto em Espanha, já para robôs industriais. Um grande player, que por acaso até é português, e que tem lá uma fábrica gigante, um armazém gigante. Estávamos quase à adjudicação e veio Covid e os projetos abortou. Estamos a falar de um projeto que valia para aí $500 mil. Ok. Era o projeto maior que nós iríamos ter, que nós alguma vez tínhamos tido. Ok? E abortou. Okay? Simplesmente porque são preocupados com outras questões. Sim. Não era só agora, okay? Só em meados de 2023, meio de 2023 para a frente, que as empresas começaram a abrir. Claro. Portanto, ainda estavam muito preocupadas com a sua operação, com a falta de recursos humanos, Sim. ok? Com tudo, para onde é que isto tudo Depois que na altura também tiveram Ia. se calhar a despedir muita gente e depois recontratar é muito despedir, complicado. recontratar, muita gente infelizmente deu, não é? Temos que ter consciência disso. Pois, porque o que eu estava a pensar era que nessa altura, para continuar as operações, ter robôs até era uma vantagem. Porque Não. as pessoas não... Temos as pessoas estão tão estressadas, não é? Certo, as empresas, Não, faz não. sentido que as empresas Nem nem havia tivessem robôs, pensado nem nisso. havia sequer. Mas, Era impossível produzir, estava tudo parado. porque se já tivessem os robôs, teriam mais facilidade em manter pelo menos Repara, uma porcentagem. já nessa altura tu sofrias com a questão dos chips. Certo, Já nessa altura tu estavas a sofrer com isso. E aí sofreste ainda mais. claro. As fábricas fecharam todas, é tudo produzido na China. Sim, Não temos sim, hipótese. sim. Pois é, aquilo fechou durante Completamente. muito tempo. Sim. Sim, lá aquelas grandes, mesmo as grandes marcas, tipo Apple, Tesla, etc., Repara, queixavam-se. nós de falta tivemos de uma chips. entidade que é uma das maiores produtoras de sensores do mundo, quando tinha prazo de entrega de um mês, a ter prazo de entrega de 12 meses. Vê o impacto que isto tem. Sim, claro. Essas entidades não estão preocupadas por robótica. Estão preocupadas em resolver aqueles problemas. Ainda hoje esta entidade sofre com isso. Sim. Portanto, que em vez de 12, se calhar agora passou a ter 5 meses. Depois as outras empresas todas têm de se adaptar a esses Adaptar. prazos de entrega. Mas esses 5 meses ainda são resquícios de consequências da pandemia, não é? São resquícios da Eles pandemia, estão da ali- guerra, etc. Portanto, ainda estão, porque eles tiveram que desenvolver produto novo, com novos componentes. A partir do momento que tens de desenvolver produto novo, numa empresa gigante, os teus processos não são como de uma startup, que Claro, amanhã tens sim. o produto no limite, não é? A malta junta-se toda à noite, bebe uma cerveja e o produto está feito. Nessas grandes entidades não, há processos. Claro. E depois há processos de certificação, muito rígidos. Estamos a falar de componentes de segurança ativa. Ok? E portanto isso é dramático, ainda continua a ser. Falaste aí num tópico também interessante, que é a parte da segurança. Quais é que são os mecanismos de segurança que este tipo de robôs têm de ter? E suponho que sejam diferentes, quer sejam as empilhadoras, quer sejam as plataformas, quer sejam os sociais, ou até, no limite, os da área médica, não é? Esses devem ser os que têm mais... Bom, estes não sei porque não conheço a fundo, Certo. efetivamente. Os de transporte ou de movimentação têm vários níveis, portanto, tipicamente em 3 níveis. Tem sensores certificados que fazem esse ferramento, nós temos imagem também, portanto, em que fazemos também essa segurança do ponto de vista de software, naturalmente, e depois ainda temos hardware interno, travões de emergência, etc., para haver essas questões. E depois temos níveis. Mas há uma entidade externa que Certifica? audita-os ou que Há várias. certifica os Há várias. robôs? ISQs, SGS, Bureau Veritas, tens muitas entidades. Ok. Então, e essas entidades conseguem adaptar os processos de certificação, por exemplo, a estas ondas novas de inteligência Sim, artificial, cada vez etc. mais. Cada vez mais estão preparados para isso. Eu lembro perfeitamente, o primeiro robô que nós certificamos foi em 2015. Ok. Era o caos. Não havia sequer norma de robôs autónomos. Não havia. Portanto, para vocês Pois, verem quão à frente estávamos. Exato, era essa a questão. No momento. E conseguimos certificá-lo. Tivemos que ir à França para fazer os testes, porque só era o único laboratório que estava dotado para isso. Hoje em dia não. Hoje em dia já pode fazer em Portugal, a diretiva máquinas já está devidamente
Os laboratórios já estão devidamente preparados também para isso, portanto, hoje em dia já é uma coisa mais cómoda. Vou voltar muito atrás na conversa. Tu disseste que o primeiro robô que vocês fizeram, portanto, o carrinho de compras, veio do teu projeto, de um projeto académico. Foi de doutoramento ou foi de mestrado? Nem uma coisa nem outra. Foi de licenciatura. Uau. É verdade. Fixe. É verdade. Mas então, e foi fácil passar de recém-licenciado com um projeto de investigação universitário para candidatura a esses não sei como é que tu disseste, apoios, fundos comunitários? Olha, vou-te dar a história. Ok. A Follow vai fazer 12 anos. 12 anos? 12 anos. Depois estamos em 2024, exato. Sim, 12 anos. Vai fazer 12 anos para a semana. Ok. Dia 31 de dezembro. Dia 31 de janeiro. Viemos numa altura ótima. Não devia ter dito a data, não é? Não, isso não há problema. Agora, quando isto sair, vão perceber que gravámos há 5 meses atrás. Estou-vos a colocar em xeque. Espero assim, para a semana tenho que pôr já este. Vou reformular, depois vocês cortam. Não, faz mal. A Follow nasceu no dia legalmente, nasceu no dia 31 de janeiro de 2012. Okay? Empresa constituída na hora. Okay? O nome Follow Inspiration, vou desmistificar o porquê do nome. Às vezes as pessoas pensam, faz muito sentido para vocês. E se calhar foi a maior sorte das nossas vidas. Porquê? O que eu diria, se tivesse de apostar, era porque os carrinhos seguem, o carrinho de compras seguia a pessoa. Nada a ver, era o único nome em inglês que estava na lista. Ok, daquelas empresas... Exatamente, na hora. Acho que devem ser a única empresa que eu conheço que usa publicamente o nome sob o qual está registrado. É verdade. É verdade. Mas não foi assim no início. Calhou bem. Não foi assim, nós inicialmente éramos isto e o. Tínhamos uma marca. Okay? O nome da empresa sempre foi este, mas nós não nos redíamos no Follow Inspiration. Claro. Depois, com o tempo, percebemos, não, faz muito mais sentido Follow Inspiration do que isto e o. Okay? Portanto, e depois mudamos e abolimos com a marca. E isto para dizer, estava a contar a história. Portanto, dia 31 de janeiro eu vou à conservatória, empresa na hora, constituir a empresa. Porquê? Porque eu tinha visto um fundo comunitário e isto muito acompanhado com a Universidade de Aveiro Interior, obviamente, com os seus quadros. Mas aí já tinhas acabado o curso? Não, eu já tinha acabado o curso e estava a iniciar o mestrado, estava no primeiro ano de mestrado. Ok. Portanto, não fiz nada, naturalmente, não é? Portanto, acabei por desistir. Nessa altura havia um fundo comunitário que tinha uma regra, que era, só se podem candidatar empresas legalmente constituídas no mês anterior à candidatura. O prazo de submissão era dia 6 de fevereiro. Ou seja, dia 31 era literalmente o último dia em que dava. Eu soube isto no dia 30 de janeiro. Por isso é que tiveste de escolher um dos nomes da lista. Não havia registro de admissibilidade, não havia tempo para nada. Portanto, olha, até podia ser por qualquer coisa a empresa, não é? Porque como existe cada nome estranho, não é? Portanto, era o único nome em inglês. Portanto, escolheu-se o nome, constituiu-se a empresa, fiz a candidatura toda, com o apoio da Universidade do Interior, naturalmente, e submetemos no dia 6 de fevereiro, até dia 6 de fevereiro, para a última da hora, e tivemos a aprovação. E, portanto, o apoio da Universidade foi fundamental. Foi fundamental. Foi fundamental, sem dúvida alguma. Okay. Claro que sim. E porquê é que se mudaram então aqui para o apoio? Olha, nós mudamos-nos em 2015 para cima, portanto nós até esse momento estávamos sempre lá em baixo, portanto no interior. A nossa sede ainda continua no interior, mas não tínhamos acesso a recursos humanos, não havia recursos humanos qualificados na nossa área. Portanto, a Universidade de Aveiro Interior não produzia pessoas formadas em robótica e as únicas entidades universidades neste caso, que formavam pessoas na área da robótica, da forma como nós queríamos, era a FEUP, portanto a Universidade do Porto, a Universidade do Minho também tinha, a Universidade de Aveiro e o técnico. Eu tinha um grave problema com Lisboa, portanto eu não gostava de Lisboa, mesmo na altura tendo o João Vasconcelos sempre a pressionar, tens que ir para Lisboa, porque é aqui que tu tens que vir, mas eu não consigo viver em Lisboa, lamento, lisboetas, mas eu não consigo. Eu sou muito interior, portanto, e nota-se pela minha pronúncia também, eu gosto muito do contacto com as pessoas, gosto muito de não perder muito tempo na estrada. Embora passe lá muito tempo, mas na vida pessoal, eu gosto muito de ter as coisas de forma imediata. E isso em Lisboa não é possível, da forma como eu vejo, naturalmente. Eu gosto muito de ir lá passear, mas não gosto. E, portanto, a escolha Porto foi natural, porque era o segundo polo em Portugal onde permitia isto. Depois tinha aqui o triângulo das universidades muito próximo. Claro. Porto, Braga e Aveiro, que nos ajudaria muito na atração de pessoas. Nós demorávamos, em média, 6 meses a um ano para contratar uma pessoa e não era 100% formada na nossa área. Mas, no momento que nós viemos para aqui, o assunto ficou resolvido. É difícil na mesma, mas esse sistema ficou resolvido. E foi essa a única razão
pelo qual nós viemos para cima. Então as pessoas que têm agora neste momento são maioritariamente de onde? FEU, PISEP, Aveiro, maioritariamente. Ok. Tenho mais um tema que gostava de falar, que é assim também um tema se calhar mais popular e que tu falaste há bocadinho quando disseste que os sensores eram iguais ou parecidos aos sensores que têm os carros autónomos agora. Também é uma tecnologia que já se fala há muito tempo. Desde antes da pandemia já houve assim um boom de popularidade, mas ainda não há um full self-driving. A Tesla já tem, mas pelo menos aqui na Europa, pois mais ou menos, não é? É isso. Acho que ainda está assim uma névoazinha do que é que se pode fazer, o que é que se consegue fazer. Porquê é que isto é assim? Porquê é que ainda não... É legislativo. É puramente legislativo, não há nada de tecnológico? Também é infraestrutura, naturalmente. Não é? Mas eu diria que o principal até é legislativo. O infraestrutural deixa de ser. As estradas cada vez são melhores, portanto, tudo cada vez mais sinalizado, sem grande problema. Portanto, eu diria que na Europa isso não é um problema crescido. A parte de infraestrutura, agora a parte legislativa, sim. Repara, tu só há 2 meses é que tiveste a primeira entidade, o primeiro produtor automóvel, o primeiro OEM a ter nível 5. Nível 5, autónoma. Okay. É o máximo. É o máximo, a Tesla tem 3. Ou seja, o 3 obriga-te a que estejas atento à estrada e com as mãos no volante. O nível 5 é... Qual é que foi o produtor, só por curiosidade? Eu acho que foi a Mercedes, foi a primeira a ter. Acho eu. Não quero enganar, mas acho que foi. Portanto, e por isso só há 2 meses é que tiveste. E certificação para. O nível 5... Até sair o primeiro carro com isso. Ainda vai. É assim, ela está pronta, senão não tinham tido a certificação, ok? Mas até que chegue a Portugal, ou até que seja efetivamente poder ser comprado, estamos a falar de carros que custam 200 mil euros, se calhar. Claro. Mas, e para além de que, mesmo tendo a certificação, não quer dizer que possa conduzir, não é? Claro, possa usar, da parte da legislação. Mas esse nível 5, o que é que garante? Ou o que é preciso garantir? Eu posso estar de costas para a estrada e o carro... Podes ir a dormir. Podes ir a dormir. É fully operated pela tecnologia. Portanto, é 100% autónomo. Mas há aí um nível 4 pelo meio. Qual é a diferença entre o que é que falta? Não sei as diferenças a fundo, confesso-te. Okay? Sei que o nível 3 obriga-te a estar atento e com a mão no volante. O nível 4 provavelmente é um semi. Podes estar atento, em determinados percursos. Podes estar free também. O 5 está sempre, se quiseres. Portanto, metes lá no teu coisa, eu quero ir para aqui e o carro leva. Pronto. Pois. E ela vai. Mas em termos legislativos, então, ou seja, em termos tecnológicos, à partida não será um problema, porque a tecnologia já deve estar preparada o suficiente, pelo menos para chegar ao nível 5, já vimos que está. Isso só não esteve mais cedo por causa do Covid. Ok. Só não esteve mais cedo por causa do Covid. Chips, novamente, Covid, trazos, portanto, sensores, etc. Claro. Mesmo na parte, repara, mesmo, e não é só nos carros autónomos, Sim. mesmo nos carros elétricos, o boom também já se prometia há mais tempo, não aconteceu precisamente por causa disso. Isso teve que parar. Ok. Mas, ou seja, em termos legislativos, então, o que é que falta, ou o que é que está a impedir? É aquela questão de se houver um acidente e eu tiver com o self-driving... Tens muitas questões, claro. Estas são, a opinião pública mais uma vez também tem impacto nisso, mas eu diria que são todos os problemas associados a uma condução 100% autónoma. Estás a falar de carros que vão conviver e coabitar com carros conduzidos. Quando acontece um acidente, ou quando está para acontecer um acidente, o carro autónomo vai saber com antecedência. O outro carro não. Está a cometer um erro. E nós sabemos que o acidente acontece pelo erro humano, sempre. Bem, não venham com histórias. Dificilmente acontecerá um problema técnico que provoque um acidente. Okay? Hoje em dia... O nível de confiança é alto o suficiente para... O meu é. Okay. Em qualquer matéria hoje em dia em termos tecnológicos. Quando passa pelos... Quando estamos a falar de marcas credíveis, naturalmente. Sim. E processos de certificação que claro, quando passa por todo o processo, efetivamente vem esse tempo todo, não tenho dúvidas nenhumas que a tecnologia não vai errar. Okay? Mesmo que haja uma falha num componente ou o que quer que seja, ele no limite vai parar. Okay? Hoje em dia, se te rebentarem os travões do teu carro, como é que ele vai travar? Não trava. Não é? Portanto, hoje em dia a tecnologia tem que estar preparada a esse nível. É preciso isso acontecer, o que é que acontece? Sim. E portanto são essas questões todas que não são só legislativas, mas também são desafios tecnológicos, mas eu acredito que eles já tenham desenvolvido essa parte toda. Agora falta a parte da legislação absorver este conhecimento e dizer assim, ok, muito bem, estás pronto. Ou melhor, eles já disseram, há 2 meses atrás disseram, esta entidade está pronta para que os seus carros tenham nível 5.
Ok. Agora falta a outra parte dos países e da União Europeia, todos os outros Estados, se acomodarem a isto. Uhum. E depois as pessoas comprarem, porque a pessoa é o principal. Quem pede, Quem decide, quem decide é a pessoa. Se compra ou não, se é útil ou não é. Certo. Portanto, Vai ser uma mudança quando acontecer. Eventualmente. Um aumento de produtividade gigante, não é? Podes ir no carro, Pois, fazer um comboio sim. quase. Sim, acho que viagens é das coisas menos produtivas. eu gosto muito de conduzir. Adoro. Ok? Mas, Menos para mim, no trânsito, na hora de... menos no trânsito, efetivamente. Epá, mas até aí ajuda. Porque tu podes perfeitamente estar a ver uma série, um filme, ou por simplesmente confortável a fazer alguma coisa e o carro lá vai. Portanto, nem dás por hora. Tu pensares numa ida Porto-Lisboa, de carro, são 3 horas. Uhum. Para cada caminho. Portanto, num período, vais lá ter uma reunião, imagina, 2 horas. São 6 horas. Portanto, nas tuas não se 2 faz horas nada. produtivas, tiveste 6 a conduzir um carro. Pois é Pá, isso. Não é. É um dos casos em compatível. que a robótica vem aumentar imenso a eficiência. Pois. Vai. Claro, e aí os carros autónomos têm. Pá, venham eles, eu estou desejoso. Estou desejoso. Ias fazer uma pergunta? Ia. Já não De sabes? facto, já foi. Ok. Já passou. Eu tenho uma. Tu tiraste a licenciatura em Engenharia Informática e depois és fundador sozinho. Sim. Quais é que foram as maiores dificuldades nesse sentido? Ou seja, tirando a parte que tu tinhas falado depois de arranjar recursos humanos e da questão da escalabilidade aqui dos materiais, etc. Dificuldades pessoais de seres uma pessoa mais técnica que de repente está à frente de uma empresa e tem de formar uma equipa, gerir uma equipa. Repara, tens que aprender tudo, portanto, um bocadinho de tudo. Eu sou apologista de que nós temos que nos rodear por pessoas que efetivamente sabem mais do que nós, seja na área técnica, seja noutras áreas, e portanto, esse sempre foi a minha premissa, é tentar me rodear de pessoas que sabem muito mais do que eu e que me ajudam a levar isto para a frente, independentemente de ser o único founder. Portanto, as dificuldades são essas, é encontrar a pessoa, encontrar as pessoas certas, erras muitas vezes ao longo do caminho, porque aquela não é a pessoa certa para aqui, não é? É a pessoa certa para outro fim, mas não é para aqui. E portanto, e não tem aqui a ver com a pessoa em si, ok? Não estamos a falar de nada pessoal, ok? Não dá, portanto, é mesmo assim. E por isso é que existe o branco e o amarelo, pronto, é mesmo assim, pá. Portanto, as dificuldades são todas aquelas que os founders enunciam, não é? Portanto, o isolamento, a decisão, o seres capaz de tomar a decisão no melhor momento certo, estás no momento certo ou no sítio certo à hora certa, pá, é tudo. Portanto, isso são horas. Portanto, quem sofre é a tua família, sempre, no final do dia. Sim. E ainda aqui estou. Tu já querias... Portanto, são as horas que são, ainda aqui estou. A minha mulher teve que ir buscar o meu filho, o nosso filho, neste caso, não é? Portanto, teve que ir e vai ter que lhe dar jantar sozinha, dar banho, etc, etc. Portanto, é a vida de um founder e de um CEO, é isto. Sim. Tu quando estavas no curso, já querias fundar uma empresa? Já querias seguir pela via empreendedora? Ou foi depois quando surgiu a oportunidade do projeto? Não, já nunca ponderaste mesmo antes, trabalhar numa empresa que não tua? Eu trabalhei em empresas que não minha, portanto, eu comecei a universidade mais tarde, eu não comecei aos típicos 18 anos. Eu comecei a universidade para aí com 20 ou 21. Ok. E, portanto, nesse período de tempo, eu trabalhei. E só depois é que voltei à universidade, mas trabalhava em simultâneo. Ok. Portanto, fiz muita pirataria. Ninguém nos está a ouvir. Exatamente. Por acaso, uma dúvida que tenho, se calhar, como tu trabalhaste por conta de outrem antes, cá não faz tanto sentido para ti, não sei, diz-me tu. Mas eu imagino que também seja um problema founders que tenham vivido grande parte da vida a trabalhar na sua própria empresa, quando por acaso acontece aquela empresa falhar e de repente vêm-se obrigados a irem para um mercado de trabalho normal, digamos, a trabalhar por conta de outrem, que tenham muita dificuldade nesse aspecto. Achas que isso é um problema? É um problema em Portugal. Sei que a grande maioria, eu não sei a quantos founders é que isso aconteceu em Portugal. Okay? Conheço alguns em que falharam e o que fizeram a seguir foi criar outra empresa. Conheço alguns casos desses, mas não sei se há registro de algum founder em Portugal que tenha ido trabalhar para outro após um falhanço. Tipicamente o que acontece é tem que ir embora, tem que sair. E não é culpa do founder, é culpa da nossa sociedade. Portanto, aquela... estás a dizer da sociedade não vê com bons olhos pessoas... Claro, tu não aceitas a falha. Tu tens sempre aquela questão do empresário falhado. Faliu, ponto. É essa a questão que está sempre enraizada.
É mais isso do que o que é que ele conseguiu aprender nos Claro, 8 anos. não é só se calhar, isso. O que é que ele gerou de riqueza para o teu país durante aquele período de tempo? A Follow, se acabasse hoje, são 12 anos Claro. de empregabilidade. Hoje são 20 pessoas, quase. Okay? Tudo aquilo que geraste, todo o conhecimento científico que tu geraste, tudo aquilo, as portas que abriste, okay? Isso é impagável, naturalmente, não é? Mas isso a sociedade não vê. Claro. O que vê é o resultado final. Pois. Teve sucesso ou não teve sucesso? Okay? Não, faliu, olha, é um falido. Portanto, é isto. Ainda temos muito o nosso fado, percebes? Ainda temos muito isso em cima de nós. Mas como é que isso se Infelizmente. muda? Isso é puramente Tens cultural? vindo a mudar. Acho que os tempos têm mudado. Mas também efetivamente. quanto mais Contacto gente posterior. há Quanto mais gente, claro. a ser empreendedora e a falhar por Claro. consequência, se E calhar mostrarem-se. mais gente está a forçar o caminho Claro. de Claro, olha, a não falha é, não é assim tão má. não há que ter vergonha, não há mal nenhum. Pá, não correu bem porque não tomamos as decisões certas. Errar é humano. Claro. A falha é natural. Nós não somos invencíveis, como se costuma dizer. Ou pura e simplesmente porque aquele founder não quer mais fazer aquilo. Claro. E, portanto, ou vende a empresa ou pura e simplesmente, olha, não quero, não consigo continuar porque, por variedíssimas razões pessoais, não quero. Ok? Portanto, quero-me ir embora. Legítimo. Qualquer pessoa tem legitimidade para a mudança, menos os founders. Pois. Na nossa sociedade, e é essa a questão, mas isso tem mudado. Claro, isso então, falámos agora um bocadinho do ponto de vista da sociedade em si, portanto, a perspectiva sobre Sim. este tema, e não vês a mesma coisa do lado do founder, ou seja, ter dificuldade em aceitar um trabalho por conta de outrem, por estar habituado a um Pá, claro, tipo de sim. responsabilidade diferente. Tens muitos egos, Pois. atualmente, não Claro. é? Nós conhecemos, vocês também conhecem algumas personagens, não é? Pá, é a vida, mas isso é em todo lado. Não é só nos founders, é em todas as classes. No nosso setor tens os egos pessoais. Sim, eu percebo, não é? Mas aí depois está em cada um, não é? Portanto, perceber o que é o melhor para a sua vida. Se é ir para a conta de outrem, se é ir para a reforma e tentar, e portanto, ou ir embora do país e tentar outras coisas, não sei, portanto, ou criar outra empresa logo a seguir. Conheço alguns casos que criaram uma empresa logo a seguir e estão a ter sucesso. Portanto, que até deve ser o. Para, tu vais parte ver a mais história comum. americana dos maiores sucessos empresariais e vai ver quantos insucessos é que tiveram. e depois Claro. lesão. Claro, pá, isto é como quando mais vezes me pedem, pá, resume a tua semana, em poucas palavras. E eu costumo resumir em 7. Ok? Em que tu começas à segunda-feira com um valente sheet. Terça-feira, outro valente sheet. Quarta-feira, o mesmo. Quinta, o mesmo. Sexta, o mesmo. Sábado, o mesmo. Ao domingo, boa. E depois mais outra vez segunda-feira, sheet. Okay? Portanto, é sempre a mesma coisa. É assim, e portanto, tens que ter aqui a capacidade de conseguir viver com isso. Pois. Não conseguires viver com isso, não estás aqui a fazer nada. Sim, Não és founder, nem CEO, portanto vai trabalhar para a conta de outra, porque ela, ou vai para a função pública. Portanto, porque é aí que estás seguro, perdoem-me, função pública. É aí que estás confortável, trabalhas das 9 às 5, pá, bebes o café até às 9h30 e às 4h30 estás a sair. Pois. Para beber o café para sair embora. Sim, sim. É isso. Tu, que trabalhos é que fizeste antes de entrar na faculdade? Olha, Só por trabalhei na curiosidade? hotelaria, mas muito a nível de design gráfico Uhum. e depois muita pirataria. Ou seja, já era mais virado para a tecnologia. Já. Sempre virado para a tecnologia. Sempre foi o meu cariz. E Todo o meu secundário foi na área técnica. Vocês no curso já tinham essa componente de robótica tão forte? Nada, zero. Nunca tinha tido robótica na vida. Então, como é que Nunca fizeste- tive robótica na vida. como é que foste parar ao projeto de... Epá, primeiro porque eu queria desenvolver aquilo. Portanto, a ideia surgiu da necessidade pessoal. Certo. E depois tive que pôr mãos à obra. É produzir, é aprender, ir para a net, pesquisar portanto, Sim. e fazer. Engraçado. E, entretanto, não tiveste mais educação formal nenhuma, né? Não. Paraste. Zero. Tudo o que aprendeste foi aqui. Aqui. Espetacular. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Qual é que dirias que foi a área que mais te surpreendeu de teres o nível de conhecimento que tens agora? Ou seja, se A nível, olhasses para a nível trás- financeiro. Pois. Eu acho. A nível ou melhor, não é o ponto de vista do financeiro de conseguir criar um mapa, uma folha Excel, o que é que seja, porque isso não faço, isso deixo para quem sabe melhor do que eu. Embora eu também saiba fazer, mas isso guardo para quem é mais ágil do que eu, mas é a perspicácia de ver os números e o momento. Ok? E essa, se calhar, foi a minha maior aprendizagem. Ok. E Já depois- se calhar tem mais uma intuição do que propriamente conhecimento duro, não é? Sim. E depois perceber quando é o momento de mudar e não ter medo da mudança. Nós já mudamos equipas várias vezes. Pá, não ter medo, não sentir essa pressão de ter que mudar pessoas. Ok, portanto, e Mas isso é muito mudar importante. equipas como assim? De projeto? De... Tudo. Portanto, nunca despedimos ninguém. Uhum.
chegou-se sempre a acordo, naturalmente, e as pessoas percebiam o momento, mas aquelas pessoas podem não ser um momento certas para aquele momento. Certo. Okay? E, portanto, isso é importante que nós conseguirmos perceber qual é que é o timing. Eu costumo sempre dizer que tão bom é saber quando devemos começar uma empresa, é melhor ainda saber quando é que devemos terminá-la. Claro. Okay? E todos os founders deviam saber isso. Qual é que é o trigger? Qual é que é a estratégia de saída? Faz expulsar-se, ok, não faz sentido. Quando tu não tens isto preparado ou bem presente, É uma visão sem... quando acontece, as tuas pessoas vão sofrer, os teus investidores vão sofrer, e tu vais sofrer. E ninguém vai ficar bem na figura. Ninguém. Mas tu, por exemplo, no teu caso tens isso bem delineado. Tenho isso bem delineado. Tu sabes que Sei. tens uma série de critérios. Sim. Se isto acontecer, já sei. Sei. E podes dizer quais são esses critérios? Não pode. Não tem. Nem a minha equipa financeira sabe. Mas eles vão ser os primeiros a saber. Eles sabem algumas coisas, mas não sabem isso tudo. Ok. Mas para mim está bem presente. Vocês... Deixa-me só fazer um follow-up. Ok. Do que nós vamos conhecendo de startups, a linha de vida é muito altos e baixos. Portanto, é provável que tu, alguns no tempo da vida, já tenhas estado muito perto desses critérios. Já. E às vezes é uma questão de cá teres a coragem de não tomar esta decisão aqui vai potenciar uma crescida grande. Às vezes são momentos, efetivamente. Às vezes estás lá e às vezes até baixas um bocadinho desses níveis e tu dizes para ti, já devia ser aqui o momento, porque já cumprimos a checklist quase todas, se calhar falta tu, ou aquele que te falta ainda não está 100% completa e tu tens a esperança de, ok, vamos dar aqui a volta e consegues. Mas já aconteceu na Flow. Pois. Já aconteceu na Flow, antes de entrar a Portugal Ventures. Aí entra a tua sensibilidade e se calhar também a esperança que tens ou não na empresa. E o conhecimento, a experiência. Em 2020, quando o Covid veio. Então, claro. Como é que é? As tuas pessoas, nesta altura já tínhamos 15 pessoas. Okay, portanto, não é... Uma decisão difícil de tomar. Difíceis. Okay? E até o investidor decidir fazer nova ronda, investir, etc., são momentos difíceis. Pois. Okay? Tenho mais uma pergunta e depois se calhar voltamos para o final. Vocês agora estão à procura de mais investimento ou já estão mais numa fase de tentar serem 100% rentáveis? E se estão à procura de investimento, qual é que é o grande passo? Tipo, para que é que vai servir esse investimento? Todas as startups estão sempre à procura de investimento. Sempre, certo. Constantemente. Okay? Mesmo que não o façamos de forma ativa, estamos sempre abertos a falar. Okay? A minha preocupação é mais do ponto de vista da sustentabilidade da empresa, ter clientes, okay? Ter mercado. Eu sei que com isso, se eu quiser ter investimento, ou se alguém me vier bater à porta para conseguir condições melhores. Eu quero investir em ti, as nossas condições são favoráveis para todas as partes. Okay? E, portanto, é nesse sentido que nós trabalhamos, mas acima de tudo estamos a trabalhar para ter uma empresa sustentável, com contas positivas e com, digamos assim, um runaway bom. Confortável, sim. Fazer tu para variar? Normalmente sou sempre eu a fazer a última pergunta. Mas eu comecei, anda lá. Ok. Portanto, a pergunta que fazemos sempre para acabar nos nossos episódios é qual é que seria um conselho que tu gostavas que tivesse sido dado quando tu começaste? Epá, foram dados muitos, curiosamente. Este aqui do saber que quando é que deves terminar foi para mim dos melhores, efetivamente. Mas esses foram dados, não é? Há algum que tu hoje olhes para trás e penses, se me tivessem dito isto antes, tinha ganho muito. Devia ter ouvido aquela pessoa. Ou então disseram-me e eu não ouvi, se eu tivesse ouvido isto antes. Epá, não sei, sinceramente. Não estou a ver assim nenhum. Obviamente tudo aquilo que impacta. Eu costumo sempre dizer que todos os conselhos que nos cheguem para gerir melhor pessoas é sempre venham. Okay. É o trabalho mais difícil do mundo. Mais difícil. Principalmente se calhar para pessoas mais técnicas, não é? Para tudo. Okay? Obviamente há pessoas que lidam bem com isso porque têm a potência para tal. Os técnicos, tipicamente, os engenheiros não têm. Eu não tenho claramente a potência para lidar com pessoas. Não tenho. Okay? E portanto, mas tem que ser. E portanto, se calhar deviam-me ter avisado que isto era muito difícil. Efetivamente essa parte. E se calhar foram-me avisando e se calhar não ouvi. Isso. Claro. No final deixamos todos amigos. Não é assim. Portanto, se calhar nessa parte eu diria que eu devia ter ouvido melhor, se calhar. Pois, percebo. Ok, boa. Pronto, chegou assim ao final do episódio. Muito obrigado, Luís, por nos receberes aqui na tua fábrica. Acho que foi assim um episódio diferente, foi muito fixe. Temos aqui um bocadinho de montagens antes, mas acho que valeu a pena. Ficou aqui um cenário engraçado com os robôs atrás.
E pronto, já sabem, sigam-nos nas plataformas normais, YouTube, Spotify, etc. Estamos em todas, portanto deixem aí os likes, comentários, subscrevam. Temos um Patreon, temos também uma comunidade onde podem fazer perguntas e participar aí em discussões. E acho que é isto. Vemo-nos no próximo. Até para a semana. Obrigado.